Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 134. Chegamos aí, no final da nossa série nos Salmos de Romagem. Agora nós vamos iniciar, depois, uma série de pregações na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Uma carta que também vai nos levar a navegar em águas profundas, Segundo Tessalonicenses tem uns temas bem profundos. Mas hoje nós chegamos no final da nossa série do Saltério dos Peregrinos, Salmo de número 134. Eu vou ler o texto, peço que os irmãos me acompanhem. Este breve salmo. Cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te suplicamos neste momento que a tua palavra, ó Pai, vá de encontro ao nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber a tua palavra, receber, ó Deus, a tua instrução, o alimento espiritual que vem da tua parte, e que essa palavra, Senhor, seja compreendida por nós e devidamente aplicada em nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos então no último salmo dos salmos de romagem, o último salmo do Saltério dos Peregrinos. E nesse momento, irmãos, é importante nós lembrarmos um pouco como estava o salmista lá no primeiro salmo que nós estudamos, o salmo de número 120, onde ele lamenta o fato de habitar no meio de um povo pagão. Lá no salmo de número 120, ele lamentava: ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito das tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Ali o salmista estava para começar a sua jornada de peregrinação até Jerusalém, tomado por uma angústia, sentindo uma profunda saudade de estar no lugar que ele deveria estar, em Jerusalém, a sua pátria amada. E agora no Salmo de número 134, o último salmo dessa coletânea de 15 salmos, o salmista já chegou ao fim da sua jornada. Falando na perspectiva de alguém que estava no exílio, aqui ele já não mais está exilado. Agora ele levanta as suas mãos em direção ao santuário. E ao longo dessa jornada, nós seguimos os peregrinos em seus desafios. No decorrer da sua peregrinação, nós viajamos com eles até as alturas da exultação, das profundezas do desespero, a exultação das profundezas da dor, até as alturas da alegria. Como disse um comentarista, das profundezas da dúvida até as alturas da confiança, das profundezas da culpa até as alturas do perdão. Nós viajamos com o salmista nessa longa jornada marcada por altos e baixos, angústia, confiança, provação e ao mesmo tempo perseverança. E nós aprendemos muitas lições com o salmista, com o peregrino ao longo dessa jornada. Mas eu acho, meus irmãos, que
a principal coisa que nós aprendemos ao longo dessa peregrinação, dessa subida dos salmos dos degraus, que alguns chamam também, é que apesar de todos os desafios, todas as provações, todas as lutas, todas as angústias, os peregrinos nunca desviam os seus olhos de Deus. Eu acho que isso foi a principal coisa que nós podemos aprender ao longo desses 15 salmos que nós vimos nos últimos meses. Apesar de todos os desafios que o peregrino encontra em sua viagem, ele não tira os seus olhos do Senhor. Isso se aplica para todos os salmos de romagem e em todos os salmos, incluindo o salmo que nós estamos agora, o último salmo dessa série, o salmo de número 134. Esse é o grande aprendizado que nós devemos tirar de toda essa jornada de peregrinação. Se nós estamos debatendo com desânimo, com angústia, com as provações causadas pela perseguição, com a aflição, olhar para Deus vai nos fortalecer. O que fortaleceu os peregrinos em toda essa jornada? Onde estava o combustível desses peregrinos para eles seguirem em frente nessa subida, nessa caminhada? Os seus olhos sempre estiveram fixos em Deus, aquele que criou os céus e a terra. Nós também estamos em uma peregrinação. Isso eu falei em praticamente cada um dos 15 salmos. Nós também estamos em uma peregrinação. Somos forasteiros neste mundo. E se nós estamos enfrentando as mesmas lutas, se estamos lutando com as mesmas incertezas, olhar para Deus vai acalmar os nossos maiores temores também. Assim como isso foi o combustível para o salmista ao longo dessa viagem, para nós também será ao longo da nossa viagem, ao longo da nossa peregrinação. Isso fez tanta diferença na vida do salmista. Isso foi um remédio tão poderoso para a sua alma. Isso foi algo tão eficaz para a sua vida espiritual, que agora que o salmista se encontra no lugar que ele deveria estar, em Jerusalém, a única coisa que ele tem em mente é bendizer a Deus. A única coisa que ele consegue pensar agora. Esse Deus no qual ele manteve os seus olhos direcionados, se esse Deus é tão grande, então qual é o louvor, a honra e a glória que devemos lhe dar? O Salmo de número 150 diz: louvai-o consoante a sua muita grandeza. Nós bendizemos aquilo que estimamos, e estimamos aquilo que é o nosso tesouro. Por isso Jesus nos ensinou: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E onde está o seu coração é onde você dedica suas energias, os seus pensamentos. Onde está o seu tesouro? O salmista aprendeu a fixar os seus olhos em Deus ao longo dessa viagem. E agora ele entende plenamente que Deus é o seu maior tesouro, pois foi Ele quem sustentou ele na sua jornada. E agora a única coisa que ele tem em mente é bendizer a Deus. Isso ocupa todo o seu ser. Isso ocupa todo o seu dia. É a única coisa que ele pensa: bendizer a Deus. Deus é o meu maior tesouro. Deus é o meu maior bem. É por isso que agora o salmista explode em louvor e adoração. E esse é o tema que nós vamos abordar aqui no último salmo da nossa viagem. O tema dominante aqui é louvar, adorar, bendizer. E nós veremos nesse salmo como que esse ato de louvor é algo essencial na vida do salmista. E como que isso deve fazer parte da estrutura do seu ser. O salmista inicia este último salmo dizendo:
Bendizei ao Senhor, vós, todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. O primeiro aspecto da adoração que nós vemos aqui é que a adoração é um imperativo, é uma ordem. Bendizei, preste atenção na palavra, bendizei ao Senhor, é um imperativo, é uma ordem. A adoração na vida do crente não é algo opcional. Deus não te deu a opção de querer adorá-lo ou não. Você tem que adorá-lo, pois a nossa adoração é o reconhecimento de que Ele é o único Deus verdadeiro, é o reconhecimento de que Ele é o Senhor das nossas vidas, é o reconhecimento de que nós não somos absolutamente nada sem Ele. O chamado do salmista para adoração aqui, originalmente falando, é para os servos que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Provavelmente ele se refere aqui aos sacerdotes, aos levitas, que prestavam serviço na casa do Senhor. Mas na nova dispensação, nós não temos mais sacerdotes, levitas. Todos nós cumprimos este papel de levita, de sacerdote. Todos nós somos uma nação de sacerdotes. Ou seja, esse chamado é para todos nós. Esse chamado é para você. E esse chamado não é pura e simplesmente um convite. É uma ordenança. Deus não nos convida a adorá-lo, Ele nos intima a adorá-lo. É uma intimação e nós temos a obrigação de adorá-lo. Deus nos criou para a sua própria glória. E a finalidade principal na qual Ele nos criou é para que pudéssemos glorificá-lo para sempre. Qual é o fim principal do homem, né? Todo mundo decora essa pergunta, né? Se passa para a pergunta 2, ninguém sabe mais, né? Mas o fim principal do homem é esse: glorificá-lo para sempre, se deleitar nele. Deus te criou para isso. E nós perdemos essa essência com a queda. Mas Deus nos resgatou do império das trevas e nos colocou de volta nos trilhos, para cumprirmos aquilo para o qual fomos criados. Isso é um imperativo para a sua vida. A adoração é uma ordenança na vida do crente. De que maneira nós adoramos a Deus? O salmista usa uma expressão muito estranha aqui para nós, no português, que é a palavra bendizer. Bendizer e adorar são sinônimos. Bendizer e abençoar também são sinônimos. A ideia aqui é abençoar a Deus. Mas como assim, pastor? Eu abençoar a Deus? Eu vou te explicar melhor isso, mas no hebraico, a palavra significa exatamente isso. A ideia de bendizer é abençoar. Bendizer, falar bem, que é a palavra traduzida para o nosso português. Não só no sentido de elogiar, mas de reconhecer quão bom é Deus. E reconhecer com um ato prático. Um ato que envolve uma atitude, como um ato de adoração. Por exemplo, essa mesma palavra no hebraico aparece em Gênesis capítulo 2, verso 3, quando diz que Deus abençoou o sétimo dia da criação. É a mesma palavra no hebraico. A ideia é que o sétimo dia era tão bom, que Deus o abençoou. Da mesma forma que Deus é tão bom, mas Deus é tão bom que nós o bendizemos. É muito difícil conciliar essa ideia aqui no Salmo 134, mas a ideia é que nós bendizemos a Deus quando reconhecemos quem Ele é. E o fruto desse reconhecimento são os atos de adoração. Quando você adora a Deus, é isso que você está fazendo. Você está bendizendo a Deus. Quando você adora a Deus, você está bendizendo o Senhor. Em outras palavras, você está
falando bem de Deus, bendizendo a Deus. É por isso que no verso 2 ele diz: erguei as mãos para o santuário e bendizei a Deus. Você sabe muito bem que adorar a Deus não é só cantar. Mas eu acho válido nós comentarmos um pouco sobre isso. Adorar o Senhor através do louvor, com hinos, cânticos, salmos, é uma forma de adoração. Consequentemente, é uma forma de bendizer a Deus. É por isso que as canções devem ser direcionadas a Deus e não ao homem. É por isso que as canções devem colocar Deus no centro e não o homem. E hoje, meus irmãos, é uma tragédia, não é verdade? Como que os louvores colocam o homem no centro? Com aquele sentimento de entrega: eu entreguei, eu estou aqui, sou eu. E Deus tem uma estima por mim, mas é tudo eu. É por isso que, se adoração ocorre também por meio do cantar, os nossos louvores têm que ter Deus no centro e não o homem. Se adoração é um imperativo e cantar ao Senhor é uma forma de adoração, significa que no culto público você precisa cantar. Você tem que cantar. Irmãos, me incomoda quando crentes vêm ao culto e não cantam na hora do culto. E tem muita gente que não canta. E daqui a gente olha quando alguém não está cantando. É um imperativo, é uma ordem. Você não vir aqui, você vir aqui e não cantar, e não bendizer ao Senhor, tem alguma coisa errada. Parece que está só o corpo aqui, mais nada. A mente está em outro planeta. O crente vem e no momento dele bendizer com louvores, fica mudo, calado. O que há de errado? Por que você não canta? Pois esse é o momento em que o corpo, o povo, a comunidade adora de forma coletiva. Essa ordenança não é só para os irmãos do grupo de louvor, irmãos, é para toda a igreja. É para toda a igreja. Ah, pastor, mas a música é difícil, eu não sei cantar. Não importa, dá o seu jeito, pega, sei lá. Dá o seu jeito, você tem que cantar. Você tem que cantar. Pois isso é uma forma de bendizer o Senhor. Ah, pastor, mas a minha voz não é boa. Não importa, dá o seu jeito. Não tem problema. Não tem problema, sua voz não é boa. Você precisa cantar, você precisa adorar. Através dos louvores, você precisa reconhecer a grandeza e o ser de Deus, através das suas expressões de louvor, pois Ele é bendito. Você precisa bendizer o seu nome. O imperativo é bendizer a Deus. O imperativo não é bendizer a Deus com uma voz afinada. Se não conhece a música, dá um jeito, mas canta. Canta. A voz não é boa, não tem problema. Canta. Canta. Mas uma vida de adoração não se resume a cantar no culto, não é verdade, irmãos? Uma vida de adoração deve envolver todo o nosso ser, toda a sua vida, todo o seu dia. Adore a Deus enquanto você trabalha. Isso não significa você trabalhar cantando louvores. Também não significa trabalhar enquanto você escuta louvores. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas não é só isso. Isso significa que enquanto você trabalha, você mostra ao mundo quem é o seu Deus e quem Ele fez por você e como Ele te resgatou do exílio, do pecado e te trouxe para a liberdade em servi-lo. É essa consciência que leva o salmista a explodir em louvor aqui no Salmo 134.
bendizei a Deus, bendizei ao Senhor. Então a adoração, irmãos, envolve todo o nosso ser, todo o nosso dia, nos momentos em família, no trabalho, na escola, nos estudos. Nós adoramos a Deus através da nossa vida cotidiana, através dos nossos afazeres. Nós mostramos ao mundo quem Deus é. Ou você não quer mostrar ao mundo quem é o seu Deus? A adoração é uma forma, irmãos, de mostrar ao mundo quem é o nosso Senhor. E nós adoramos Ele quando nós fazemos um bom trabalho, nós agimos com honestidade no nosso trabalho, quando nós reconhecemos que pecamos uns com os outros em família, pedimos perdão. Isso é adorar o Senhor também. É reconhecer que tudo que nós temos vem dEle. Isso é uma ordem, é um imperativo. E quem você é para se recusar a adorar a Deus? Nem a própria criação teve a ousadia de se recusar a ouvir a palavra de Deus. Deus determinou os limites dos mares e as águas obedeceram. E você vai ouvir a voz do Senhor e não vai obedecer? Até a própria criação reconheceu isso. A própria criação adora o Criador. Lá no Salmo de número 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som, mas a criação adora. A criação reconhece. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Até a criação adora, irmãos. E você não vai adorar? A criação adora sem proferir nenhuma palavra. Quem somos nós? Se a própria criação obedece ao ouvir a voz do Criador, quando Ele criava o universo, estabelecendo os limites dos mares, das águas. E você, um mero mortal, vai falar: não vou adorar não, vou ficar calado, não vou fazer nada não vou mostrar ao mundo quem é o meu Deus não. Vou ficar escondido no meu trabalho. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor. No verso 3 ele muda o tom. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. E olha que interessante, irmãos. No hebraico, a palavra te abençoe é exatamente a mesma do verso 1 e verso 2. Bendizei. É a mesma palavra. É a mesma palavra. No primeiro verso ele disse: bendizei ao Senhor. Em outras palavras, entre aspas, né? Abençoe o Senhor. Bendizei o seu nome. Fale bem do seu nome. Levantem as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. E agora no verso 3, ele diz que o Senhor nos abençoa. Só que a bênção de Deus é diferente da nossa, não é verdade? Nós, o máximo que conseguimos fazer é bendizer o Senhor, reconhecendo o seu ser. Mas Deus é bendito em sua essência. Quando nós bendizemos a Deus, nós não conferimos nada para Deus. Nada. Absolutamente nada. Deus não passa a ser mais santo quando nós bendizemos o seu nome. Deus não passa a ser mais justo quando nós bendizemos o seu nome. Deus não se torna mais sábio quando nós bendizemos o seu nome. Deus é o mesmo. Ele é bendito em sua essência.
Mas quando Deus te abençoa, aí é diferente. Quando Deus te abençoa, Ele confere algo a mais sobre a sua vida. E como que Deus faz isso? Ele se dá a si mesmo, a nós. Nós encontramos nele tudo o que jamais poderíamos desejar. Ele é a fonte da nossa vida, o nosso tesouro. Encontramos nele um bem eterno e espiritual, uma fonte que jorra para a vida, um bem eterno adequado para todas as nossas necessidades. E isso traz para a nossa vida uma paz que dá satisfação. Uma satisfação nessa vida que infunde um irresistível gesto por aquilo que nos aguarda na glória vindoura. É isso que acontece quando Deus nos abençoa. Deus não precisa de nós. Ele não necessita de nós bendizermos o teu nome. Nós é que precisamos fazer isso. Mas Ele merece todo louvor, toda adoração. Nós não merecemos nada. E mesmo assim Ele nos abençoa. Não merecemos nada e necessitamos de tudo, das suas ricas bênçãos. E Ele nos abençoa desde Sião. Mesmo nós não merecendo nada das tuas mãos, Ele nos abençoa. E Ele que merece toda adoração, quantas vezes nós não bendizemos o teu nome? Ele que merece, nós recusamos a fazer. E nós que necessitamos e não merecemos, Ele nunca deixa de nos abençoar. Quão ingrato nós somos, né, irmãos? Quão mesquinhos nós somos. E quão grande é a misericórdia de Deus que não dá um fim em nós. Quão grande é a misericórdia de Deus que simplesmente não acaba com nós. Por causa da nossa mesquinhez, da nossa ingratidão, do nosso egoísmo, do nosso sentimento de grandeza, que nos recusamos a bendizer o nome do Criador. É por isso que os profetas até falam, né? Povozinho de Jacó, vermezinho de Israel. O ápice das bênçãos de Deus foi Ele ter vindo na própria pessoa de Cristo. Ele se chegou até nós, vestiu-se com a nossa natureza na pessoa de Cristo. Ele se rebaixou a nós, para que agora sejamos contemplados com as ricas bênçãos da salvação, que são conferidas a nós por intermédio da nossa união com Cristo. Essa é a maior prova das bênçãos de Deus. Irmãos, e nós temos muito mais motivos para bendizer o Senhor do que o salmista. O salmista ainda tinha o escopo da revelação bem limitado. Agora Cristo já veio, morreu, ressuscitou e nos deu o Santo Espírito. O salmista não contemplou esse tempo que nós contemplamos. Nós temos muito mais motivos para bendizer o Criador. Irmãos, que Deus é este? Que Deus é este que se rebaixou à nossa própria condição, que veio até nós na pessoa do seu Filho amado. Este Deus não tem princípio, meio, fim. Ele existe de eternidade a eternidade. Ele é a causa de todas as coisas. Ele é soberano, totalmente sábio, amoroso, justo, perfeito em seu ser, santíssimo. Será que Ele precisa de nós? Ele é aquele a quem os anjos cobrem o rosto com as suas asas, se esconde da sua face.
Será que Ele precisa de nós? Será que nós exercemos qualquer influência sobre Ele? Claro que não, irmãos. Ele é totalmente perfeito. Nada pode ser acrescentado ou diminuído. E às vezes, a nossa adoração, através de algumas canções, refletem o oposto disso. Muitas das canções que a igreja canta hoje reduz a Deus a um nada, como um qualquer. Reduz o Senhor a um ser totalmente instável, a um ser que não é soberano. Nós não exercemos nenhuma influência sobre Ele. Ele é totalmente perfeito. Nada pode ser acrescentado ou diminuído dele. Ele não precisa nada além de si mesmo, nem se beneficia de nada que esteja fora de si. Como disse um pregador, o nosso efeito sobre Deus é o mesmo de uma bola de neve lançada contra o sol ardente. Inútil. Não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. E é por reconhecer, irmãos, a grandeza desse Deus, do seu ser, da sua majestade, que o salmista explode em louvor e adoração. Bendizei o Senhor, bendizei o teu nome, vós todos os servos. É na medida que o salmista reconhece quem Deus é, que ele quer adorar ainda mais o Senhor, e não o contrário. E não o contrário. As músicas hoje parece que transmitem mais informações da nossa vida, dos nossos sentimentos, do ser de Deus. As músicas hoje, irmãos, uma coisa impressionante, né? Não revelam o ser de Deus. As músicas não falam de Deus, do seu ser. É uma coisa estranha, né? Não falam quem Deus é, fala sempre o que Deus fez. E o que Deus fez não para a sua igreja como um todo, mas o que Deus fez para mim, para mim. É sempre o que Deus fez para mim. Nunca fala quem Deus é, a sua essência, a sua majestade, a sua soberania, a sua grandeza, a sua sabedoria, a sua justiça, o seu amor, a sua santidade. E é reconhecendo esses atributos de Deus que nós também podemos explodir em louvor. Bendizei ao Senhor. Por que você adora o Senhor? Porque você reconhece os seus atributos. Você reconhece o quão grande Ele é. E por reconhecer o quão grande Ele é, você quer adorá-lo na sua vida cotidiana. Você prestou atenção na descrição que Jó fez em Jó 26? Eu vou abrir novamente Jó 26. Jó 26. Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento com a ajuda de quem profere tais palavras e de quem é o Espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, o além está sem roupas, nu perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Olha a sabedoria das palavras. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz,
e das trevas. Que círculo é esse, será, hein? Não sei. Águas profundas, né, irmãos? Sei lá, será que é um arco-íris? Não sei. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com seu entendimento abate o adversário. Pelo sopro aclara os céus. Será que é o raio? Eu não sei, né? A sua mão fere o dragão veloz. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Olha a beleza que Jó disse aqui, irmãos. Olha a profundidade que Jó disse aqui. E ele diz que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. As orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Irmãos, quão grande o Senhor é. Quão grande o Senhor é. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Quem o entenderá? Quão grande esse Deus é, irmãos? Deus é muito grande para você se recusar a adorá-lo. O Salmo 8 levanta essa questão: quem Deus é e quem nós somos? O Salmo 8, por exemplo. Salmo de número 8. Ó Senhor, nosso Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e de crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo. Olha as palavras do salmista aqui: quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres? Ou seja, quando ele olha para a criação, a conclusão que ele chega é: quem sou eu? Quem sou eu? Quando ele olha para as estrelas, para a lua, para o firmamento da natureza, da obra da criação, ele pergunta: que é o homem para que Deus se lembre de mim? E ele diz, no verso 5, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés lhe pusestes ovelhas e bois e todos. Apesar do homem não ser nada perante a criação, Deus colocou o homem como um vice-regente da criação. De honra e de glória o coroaste. Meus irmãos, quem somos nós para se recusar a bendizer e adorar e a louvar esse Deus? Quem somos nós? Como está a sua vida de adoração? Você bendiz a Deus por meio da sua vida? A sua vida é uma vida de constante adoração ao Senhor? Há espaço para adoração no seu dia? Ou a sua adoração se resume a cantar os louvores na igreja no domingo, e mesmo assim, às vezes, você nem canta? A nossa adoração a Deus, irmãos, deve ser constante e envolve a nossa disciplina na leitura da palavra do Senhor, na oração, na meditação das Escrituras. Nós bendizemos a Deus quando lemos as Escrituras. Nós bendizemos a Deus quando vamos até Ele em oração. Como eu disse, bendizer a Deus é reconhecer quem Ele é. Mostre ao mundo o Deus que você serve, bendizendo o teu nome ao mundo. Mostre isso através da sua vida cotidiana, pois o nosso Deus é aquele que nos libertou do exílio do pecado, do cativeiro, da corrupção, e nos trouxe para a vida com teu Filho. Para nós, irmãos, a nossa peregrinação ainda não terminou. Aliás, o verso 3 remete às palavras da bênção sacerdotal de Arão, lá de Números capítulo 6,
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto. Vários salmos de romagem, na verdade, remetem a essa bênção de Arão. A nossa peregrinação continua, mas nós somos despedidos com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E enquanto nós estamos em nossa jornada, nós não podemos nos esquecer de manter os nossos olhos fixos em Deus. Foi isso que o salmista fez ao longo de toda a sua jornada. Toda a sua jornada, olhando sempre para o Senhor, olhando sempre para o Criador. Ele diz isso no Salmo 122, eleva os olhos para os montes. Parafraseando o que disse Stephen Yuille, este é o Deus que bendizemos, e este é o Deus que nos abençoa. Quando conhecemos este Deus, desfrutamos de uma bênção que nem mesmo a maior tempestade pode tocar, uma paz que o mar mais bravio não pode desordenar, e um prazer que nem mesmo o mais forte vento pode derrubar. Quando bendizemos a este Deus, viajamos bem e terminamos bem, não importa o que encontraremos em nossa jornada para casa. Nós ainda estamos em uma peregrinação, irmãos. A nossa jornada não terminou. E ao longo dessa viagem, irmãos, nós devemos olhar para o Senhor, manter os nossos olhos fixos em Deus, bendizendo o seu nome. Bendizei ao Senhor, vós, todos os servos do Senhor. Que Deus os abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te agradecemos pela exposição da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, pelas bênçãos que o Senhor tem nos abençoado. E reconhecemos, ó Pai, quantas vezes nós não bendizemos o Teu nome, quantas vezes nós nos recusamos a adorá-lo como convém. Perdoa-nos, ó Pai, e que os nossos olhos, Senhor, estejam direcionados a Ti, reconhecendo quem o Senhor é, reconhecendo os Teus atributos, a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua misericórdia, Pai. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.